professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Geografia do Turismo. Bom, a gente vai entender bastante sobre a importância do turismo para compreender a questão geográfica. A geografia, como a gente viu lá no começo do estudo da disciplina, é uma disciplina que ela vai entender as dinâmicas do espaço. Então ela vai observar tudo o que acontece dentro do espaço geográfico. Todas as modificações que possam interagir, quais são as relações que eu posso criar entre o homem e o meio, e a partir disso criar um paralelo para que a gente possa estudar e compreender melhor o espaço. Nesse caso específico, a gente vai estudar o turismo, entender como o turismo pode afetar o desenvolvimento da sociedade, as relações de intercomunicação e o próprio processo de globalização. É importante também frisar que o turismo não é um fator, não é um elemento que sempre existiu na vida do homem. Ele só vai se desenvolver a partir do momento que o transporte e os meios de comunicação permitem. E é isso que a gente vai estudar melhor. E a gente vai ver também que o turismo ele é capaz de transformar as dinâmicas sociais. Porque uma vez que uma população se desloca, uma parte da população se desloca, eu também posso criar novas relações culturais, novas trocas, e isso acaba afetando a cultura que está ali, ou recebeu o turista, ou da onde o turista foi. Então é importante para a gente observar isso. Então, o turismo modifica o espaço geográfico porque necessita criar uma infraestrutura e direcionar a mão de obra especializada para atender o turista. A questão da mão de obra é uma questão importante também para a gente frisar, porque, pensa só, o Rio de Janeiro é uma cidade bastante turística, significa que ele tem uma vocação para o turismo. Para que ele possa exercer essa vocação, que no caso do Rio de Janeiro em função das belezas naturais, um pouco da estrutura física da cidade, para que ele possa exercer esse papel, ele precisa criar uma infraestrutura para isso. E ele precisa criar também uma mão de obra especializada. Então isso vai criar toda uma dinâmica econômica voltada para realizar esse tipo de tarefa. Quando a gente estudou, por exemplo, a Oceania, a gente viu que algumas ilhas são muito pequenas, não tem um desenvolvimento econômico muito pujante. Na verdade, o desenvolvimento econômico vai se desenvolver também em função do turismo. Você vai criar uma vocação turística e aí você vai desempenhar as atividades econômicas em função disso. Então isso é muito comum e acaba modificando bastante o espaço. Então é importante para os turistas que eles tenham infraestrutura e é importante também para que a cidade crie uma mão de obra qualificada para isso. Bom, as viagens internacionais há muito tempo serviam apenas para uma restrita parcela da população, apenas com um alto poder aquisitivo. Entretanto, atualmente a indústria do turismo tem produzido um volume extraordinário de dinheiro e todos os países têm adotado políticas direcionadas ao turismo. É muito comum que a gente veja na televisão algumas propagandas de países para atrair turistas. Então, é comum que durante um período, por exemplo, durante o inverno no hemisfério sul, é comum que a gente veja no Brasil propaganda sobre Buenos Aires, principalmente nas cidades mais ao sul. Isso por quê? Porque Buenos Aires acaba recebendo um grande número de brasileiros que vão para a cidade para curtir o inverno, fazer atividade de inverno, já que o inverno lá é mais rigoroso do que no Brasil. Então, a prefeitura de Buenos Aires, o país, a Argentina, vai criar uma campanha para atrair um público-alvo. Como a gente também costuma ver campanhas de estados ou cidades. Tem campanhas de Salvador, campanhas de Pernambuco, campanhas de Minas, para atrair a população para curtir o turismo, conhecer a cidade. Então isso mostra que o turismo cada vez mais tem se tornado um negócio, não só um negócio exclusivo para as elites, mas um negócio de massas também. No Brasil especificamente, é comum que nos últimos 12 anos, 12, 16 anos, o número de turistas e de circulação tenha aumentado bastante. Isso porque o preço das passagens diminuiu muito. Então você consegue, e a facilidade de pagamento também, então você consegue com poder aquisitivo menor viajar. Então é comum, por exemplo, que antigamente a população que utilizaria ônibus para se deslocar utiliza avião agora. Então a gente tem visto, inclusive, alguns problemas aéreos em função disso, porque o turismo ele cresceu bastante. Então o número de pessoas que circulam, que saem do país é muito maior. O que era antigamente restrito a uma classe social mais alta, ele passa a ser uma coisa mais democratizada, mais ampla na sociedade. Isso também vai fazer com que o volume de dinheiro produzido por essa atividade seja maior. Então o investimento também vai ser maior. Então uma infraestrutura, uma propaganda para atrair essa população. Isso também é uma das facetas da globalização. O fato de você ter uma possibilidade de circulação maior de pessoas para o turismo, ele demonstra como a gente tem aí um processo de globalização mais avançado de trocas culturais também que são importantes. Bom,
as questões que vão levar o turismo a se expandir, como a gente tinha falado. Então, o turismo ele vai se expandir por vários motivos, né? Com certeza, o que mais impulsionou essa atividade foi o desenvolvimento do setor de transporte ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo e principalmente o aéreo. É bom lembrar que, durante algum tempo, o trem ele era unicamente exclusivo para o transporte de carga. Então, as pessoas não pensavam em usar o trem para o transporte de pessoas. O transporte ele ficava restrito ao cavalo, né, ao meio pedestre, né? Você não tinha lá como se deslocar para grandes áreas. Se a gente for pensar mais atrás ainda, se você for pensar no período feudal, né, não existia o deslocamento. As pessoas cresciam, viviam e morriam naquele local específico. Então você não tinha uma troca muito grande, uma circulação muito grande de pessoas. E, consequentemente, você não tinha uma grande circulação de cultura, de trocas culturais, de trocas de tecnologia, porque os grupos viviam exclusivos naquele local especificamente. Quando você vai transformar isso, quando o trem vira de passageiro, quando o navio vira de passageiro, as pessoas começam a circular mais. E isso vai fazer com que eu tenha uma troca maior de cultura e de comunicação. E outro fator importante são as telecomunicações. Se a gente for parar para pensar hoje em dia, você pode planejar toda uma viagem pela internet. Você pode comprar as passagens aéreas, comprar os trechos de trem, selecionar o hotel, ver dicas de aonde você vai, quais passeios, selecionar, comprar ingressos de restaurantes, de shows, tudo da sua casa. Então você chega no local e você já sabe tudo que você vai fazer, você já planejou toda a sua viagem de uma forma muito mais prática, muito mais independente, utilizando a internet, inclusive para ter acesso à informação. E quando você viaja, você também consegue ficar muito mais conectado, também facilita bastante as viagens, né? Pois esses facilitam a comunicação entre as empresas que trabalham nesse ramo e também as pessoas, né, claro. Hoje existe um fluxo internacional grande de turistas que gastam e consomem, incrementando ainda mais a atividade. E se a gente for para pensar, recentemente, com a crise econômica que tem atingido o Brasil, a gente pode perceber que os Estados Unidos estão preocupados com isso, uma vez que o número grande de brasileiros que viajam para os Estados Unidos e gasta dinheiro lá, acaba movimentando a economia. Então eles se preocupam com a situação do Brasil, começam a criar estratégias para atrair o turista brasileiro para tentar manter esses valores. Então, para mostrar que o turismo ele é importante sim, ele pode modificar a economia de uma região. Bom, o ramo do turismo modifica o espaço geográfico, como a gente viu, pois para atender o turista é preciso criar uma infraestrutura e direcionar mão de obra especializada. Então, principalmente treinar curso de inglês. É muito comum que durante os Jogos Olímpicos, né, e a Copa se comente sobre a necessidade de criar uma mão de obra que fale inglês, que sabe operar os sistemas internacionais de computação para fazer reserva e tudo mais, né? Mas é importante destacar que o turismo exerce uma função importante em cidades turísticas, pois as características e identidades do lugar são preservadas. Aqui entra um detalhe que é o turismo ecológico, né? Algumas vezes o fato daquela região que tem uma reserva ecológica interessante ser utilizada para ecologia, né? Para a preservação, para o turismo ecológico, ele faz com que aquela região seja preservada e não seja destruída. Isso também é comum em cidades históricas. Então, como o patrimônio histórico ele gera um valor, ele gera uma renda para a cidade, né? Ele atrai o turista, é comum que isso seja preservado. A cidade do México, por exemplo, tem muito de suas ruínas, muito de suas pirâmides, muitos dos seus resquícios da cultura indígena preservada, porque isso é um valor, isso atrai turista para a cidade, isso gera renda. Talvez se isso não acontecesse, essas regiões teriam sido destruídas para a construção de algum empreendimento imobiliário que tenha mais, que desse mais valor. Então essa é a importância também, porque ela acaba interferindo na dinâmica do espaço. Bom, os países que recebem o maior fluxo de turistas são os Estados Unidos e os países da União Europeia, né? Os Estados Unidos recebem bastante por causa da Disney, em Nova York, Califórnia, porque é uma região que atrai muita atenção por causa dos filmes, as pessoas têm curiosidade. E a União Europeia porque tem países da Europa Ocidental que são berço da civilização ocidental como a gente conhece, né? Nos parâmetros que a gente conhece, Paris, Londres, então acaba atraindo bastante. Os europeus são os que mais realizam viagens turísticas, em seguida os americanos e os canadenses. Isso a gente pode relacionar muito com o poder de consumo também dessas populações, dessas pessoas, né? Principalmente os europeus que têm um estado de bem-estar maior, então o Estado fornece mais benefícios, então eles têm mais renda para poder viajar.
Mas é bom ressaltar que essa realidade é vivida por pessoas de classe média e alta e que representam a minoria da população mundial. A maioria, aquelas que têm o baixo poder aquisitivo, não tem expectativa de viajar, de realizar tantas viagens. É muito comum que a população mais baixa realize poucas viagens, viagens muito localizadas, muito próximas. Porque por mais que a gente tenha tido uma popularização do poder aquisitivo das pessoas, do acesso à compra, isso não significa, isso não vai representar uma expansão para toda a população, principalmente quando a gente está pensando em padrões mundiais. Se os europeus, se os americanos, os canadenses são os principais grupos de viajantes, isso não vai acontecer entre os africanos e muitos países asiáticos, que não têm poder aquisitivo igual e que não podem realizar essas viagens. Então, o turismo também acaba representando mais uma faceta das diferenças sociais, né, das diferenças entre países que a gente vê no mundo e no sistema que a gente vive hoje em dia. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!